em Romanos. Eu não sei se acontece só comigo, ou se com os irmãos também, mas toda vez que eu viajo, eu volto resfriado. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Até hoje de manhã eu estava bem, mas de tarde para cá, a voz começou a ficar assim. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse texto. É um pequeno texto de Romanos. Vamos ler todos juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pai amado, nós te louvamos pela tua santa palavra, ó Deus, tua palavra que é fiel, a tua palavra que é viva e verdadeira, a tua palavra que fala aos nossos corações. Pela tua palavra, Senhor, nós fomos chamados, nós fomos salvos, ó Deus, reconciliados com Deus por meio da morte de teu Filho Jesus. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pela palavra e pelo Espírito. Oramos, ó Deus, para que não haja nenhuma confusão. Oramos, ó Deus, para que a tua palavra seja clara aos corações, que haja entendimento, que haja aceitação das Escrituras. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema central de Romanos, como nós temos falado aqui constantemente, é o tema da justificação pela fé em Cristo Jesus. Esse tema da justificação, ele ecoa em todos os capítulos de Romanos. Justificação é o ato de Deus, é o ato do tribunal de Deus. Deus como sendo o juiz de toda a terra, o juiz de todo o universo. Deus como supremo juiz declara justos todos aqueles que são seus, por meio da morte de seu Filho Jesus, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Esse é o tema central de Romanos, o tema que ecoa por todas as páginas de Romanos. E o contexto desse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é o contexto que começa ali no capítulo de número 8 e que vai do versículo 1 até o versículo de número 27, onde o apóstolo Paulo, ele já nos disse, veja ali o capítulo de número 8, verso 1, Paulo já nos disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então repare aí a expressão em, que significa unido com Cristo. Aqueles que estão unidos com Cristo, aqueles que estão em Cristo, para eles não há mais nenhuma condenação. Já não há inferno, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, uma vez em Cristo, para nós não há mais incertezas. Somente a certeza da salvação. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se os irmãos observarem ali o versículo de número 18, Paulo também diz, capítulo 8, verso 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo, ou seja, Paulo tinha a convicção de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que nós passamos aqui, meus irmãos, as dificuldades que passamos aqui, em meio às dificuldades todas,
nós podemos ter a certeza de que Deus tem algo glorioso preparado para nós. Uma glória, para desfrutarmos dessa glória. Essa glória será revelada em nossa própria vida, em nossos próprios corpos, diz o apóstolo Paulo aqui. Mas antes de recebermos essa glória, nós continuamos aqui. E nós vimos na última mensagem que pregamos que, enquanto estamos aqui aguardando a revelação dessa glória, há 3 gemidos: um gemido da criação, que aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus, há um gemido dos crentes justificados, e um gemido até mesmo do Espírito Santo de Deus, gemidos inexprimíveis do Espírito, que intercede por aqueles que estão em Cristo Jesus, que intercede por aqueles que são de Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, é o contexto do texto que nós acabamos de ler. E diante de tudo isso, o apóstolo Paulo nos diz, veja ali o verso de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que temos que destacar aí é a palavra sabemos. E como sabemos? Como é que nós sabemos? Se sabemos, como sabemos? É um saber baseado na palavra de Deus. É um saber baseado nas promessas de Deus e na obra que Cristo realizou na cruz pelos nossos pecados para a nossa salvação. Nós, meus irmãos, sabemos, é um saber da fé. É um saber que nos dá convicção da nossa salvação. Paulo tinha familiaridade com a palavra de Deus. Paulo tinha familiaridade com o decreto salvífico de Deus. Então, Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, meus irmãos, também precisamos ter esse saber. Precisamos ter conosco esse saber, essa convicção de fé, de que o Senhor já nos salvou, de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, de que há uma glória a ser revelada em nós. Nós precisamos saber. Se você ainda não sabe, você precisa se aprofundar nas Escrituras. E esse saber, meus irmãos, não pode ser um saber morto, mas um saber vivo, um saber que nos acompanha no nosso dia a dia. Amém, igreja? Aqueles que não têm esse conhecimento, porque não sabem, quem não sabe vive na ignorância, eles sofrem e por vezes lutam com Deus. Mas aqueles que têm esse conhecimento, eles descansam na soberania do Senhor. Por isso nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, queridos, nós precisamos destacar 3 coisas. A primeira é que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E essa palavra cooperar, algumas traduções você vai encontrar operam. Todas as coisas operam. Algumas traduções você vai encontrar também corretamente. Todas as coisas trabalham conjuntamente. Todas as coisas, meus irmãos, estão agindo para o nosso bem. E quando o texto bíblico diz todas as coisas, nós temos que entender tudo mesmo. Nada menos do que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meus irmãos, significa tudo em minha vida, tudo que acontece comigo, toda a minha história, mas não apenas tudo em mim, tudo em minha família, tudo que me cerca. Não apenas tudo que me cerca próximo a mim, mas tudo também que está no mundo onde eu vivo. Os governos, os reinos, até mesmo aquilo que acontece no mundo espiritual e que eu não sei, mas que Deus sabe. Ou seja, Deus está trabalhando de uma maneira tal que Ele faz com que todas as coisas operem, cooperem, trabalhem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Meus irmãos, isso é por demais profundo. É um saber grandioso. Aquilo que Paulo está nos revelando, e que nós lemos aqui em Romanos. E Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem.
quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que não é o bem que eu desejo, nem o bem que eu planejo, mas o bem que Deus deseja e o bem que Deus planejou para minha vida. Este bem, ele está ou deve estar de acordo com o plano de Deus, com o decreto salvífico de Deus para mim e para você. Deus trabalha de uma tal forma que Ele faz com que todas as coisas que acontecem conosco trabalhem para o bem da nossa salvação. Amém, igreja? E isso para aqueles que amam a Deus. Veja ali, mais uma vez, o verso de número 28. Sabemos que todas as coisas operam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são esses que amam a Deus? Como eu posso saber que, de fato, eu amo a Deus? Porque o amor, meus irmãos, o amor a Deus, o amor bíblico, ele não é subjetivo. O amor bíblico, ele é fundamentado, ele é um amor objetivo. Jesus disse, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E ele também disse, aqueles que não me amam não guardam os meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, qual é a prova disso? É a prova de que você anda segundo a vontade de Deus. Então, todos aqueles que andam segundo a vontade de Deus, amam a Deus, para esses e somente para esses, todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Para o bem. Dentro do plano de Deus, meus irmãos, de nos salvar. Há coisas que nós não compreendemos, mas nós sabemos, no saber da fé, que tudo que acontece conosco e no mundo, tudo coopera, trabalha, opera para o nosso bem. Tanto coisas boas como coisas ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que guardam os seus mandamentos e vivem em santidade. Devemos sempre lembrar, meus irmãos, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas, meus irmãos, vamos ver isso de uma forma prática. Lembrem-se de José, aqueles que estão lendo a Bíblia, que estão aí no desafio da escola dominical. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, nós encontramos a história de José. Meus irmãos, nós vamos lendo a história de José e nós vamos ficando assustados, porque irmão de mais 11 irmãos, filhos de Jacó. Seus irmãos tinham inveja dele, o odiavam, o lançaram numa cisterna. Depois de ser lançado na cisterna, ele foi vendido como escravo para ismaelitas. Esses ismaelitas levaram José para o Egito. Lá no Egito, ele se tornou escravo de Potifar, a quem servia fielmente. Mas por ser fiel a Deus, porque não quis se deitar com a esposa de Potifar, José foi lançado numa prisão. Meus irmãos, imagine a cabeça de José. E a Bíblia diz que o tempo todo José era fiel a Deus e o Senhor era com ele. Olhando, meus irmãos, para a história, não dá para ver que todas as coisas cooperavam para o bem. Mas quando nós chegamos no final da história, lá no final da história de José, há uma grande virada. José se torna governador do Egito. Deus lhe dá grande sabedoria. Ele é capaz de interpretar sonhos. Ele é capaz de administrar toda a terra do Egito melhor do que os egípcios. E ele então entende, depois a história mostra que ele entende, os seus irmãos entenderam, seu pai entendeu, que tudo o que aconteceu de ruim com José, na verdade, era para o bem. Era para a preservação da vida, para a preservação do povo de Deus, para a preservação da aliança do Senhor. Amém, igreja? Então, por vezes, as coisas estão acontecendo conosco. Nós não estamos entendendo porque coisas ruins estão acontecendo. Não estamos entendendo e, por vezes, não compreendemos. Mas lá no final da história, compreenderemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imaginemos, meus irmãos,
Um quebra-cabeças. Havia me fugido da palavra, um quebra-cabeças. Quando nós olhamos para o quebra-cabeças ali desmontado, são muitas peças. E nós não vemos o resultado final. Mas quando nós vamos juntando as peças, e juntamos todas as peças, o que se encontra então é um belo quadro. Meus irmãos, às vezes a nossa vida, o que nos parece são peças de um quebra-cabeça. E às vezes nós não entendemos a imagem final. Mas a imagem final mostrará que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejamos também, meus irmãos, a vida de Jó. Quando a gente começa a ler a história de Jó, nós ficamos até um pouco apreensivos, porque tudo vai dando errado para Jó. Desde a reunião lá nos céus, onde Deus aponta Jó para Satanás, até a permissão de Deus para que Satanás haja livremente na vida de Jó. Livremente, mas não sem restrições. Jó perde tudo. Por fim, ele perde até mesmo a sua saúde. Mas lá no final da história, nós vemos que todas as coisas estavam cooperando para o bem. Jó disse, no final do livro ele diz: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, é nesse sentido que todas as coisas cooperam para o bem. Embora por vezes não vemos, não entendemos o que Deus está fazendo, nós sabemos, um saber da fé, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Há um propósito de Deus para as nossas vidas, um propósito final e glorioso. Diante disso, meus irmãos, Paulo cita nos versos 29 e 30, Paulo cita 5 ações de Deus para cumprir nas nossas vidas, ou na vida daqueles que são seus, o seu propósito eterno. 5 ações de Deus. Essas 5 ações de Deus, alguns chamam de elos da salvação. 5 elos da salvação, que são o conhecimento de Deus, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Primeira coisa, então, meus irmãos, que Paulo nos diz aqui é a respeito do conhecimento de Deus. Veja ali o verso de número 29, onde o apóstolo Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Você pode ler comigo? Porquanto aos que de antemão conheceu. Vamos ler juntos mais fortes. Porquanto aos que de antemão conheceu. O conhecimento de Deus, meus irmãos, a respeito daqueles que são seus. Paulo está falando daqueles que são do Senhor, daqueles que pertencem ao Senhor. Paulo diz, aos que de antemão conheceu. E esse de antemão significa lá na eternidade. Na eternidade, meus irmãos. Antes de Deus dizer, faça-se céus e terra. Antes dele dizer, haja luz, Deus já conhecia aqueles que são seus. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, Deus conhece aqueles que são seus. Jesus também disse em João capítulo 10, verso 14, eu conheço as minhas ovelhas. Deus conhece aqueles que são seus. Isso, meus irmãos, é algo tão profundo, porque nos faz pensar que Deus nos conhecia, ou Ele nos conhece. Melhor dizer, Ele nos conhecia antes do nosso nascimento. Antes de qualquer coisa viesse à existência, Deus já te conhecia. E esse conhecimento aqui, meus irmãos, não é simples saber. Mas quando nós olhamos para o texto original, nós vemos que é um conhecimento íntimo de Deus. Como se Deus tivesse andado conosco, conversado conosco, sentado conosco, comido e bebido conosco, antes mesmo do nosso nascimento, antes da nossa existência. Deus conhece aqueles que são seus, um conhecimento íntimo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E isso não pode ser mudado, porque se houver qualquer mudança
no conhecimento de Deus, então o conhecimento de Deus é falho, mas o conhecimento de Deus não é falho. Deus conhece aqueles que são seus e Deus conhece aqueles que não são seus. Ele conhece. E aqui, meus irmãos, nós temos já a resposta, porque alguns são de Deus e outros não são de Deus. Nós temos já a resposta, porque alguns respondem ao Evangelho e outros não respondem ao Evangelho. Deus conhece aqueles que são seus. Deus sempre te conheceu, suas qualidades e seus defeitos. E Deus sempre te amou, porque Deus nos ama com amor eterno. Amém, igreja? Deus não passou a nos amar no momento da nossa conversão ou no momento em que nós aceitamos o Evangelho. Deus sempre amou aqueles que são seus, porque o amor de Deus pelos seus é amor eterno e é amor incondicional. Deus não amou os seus porque previu neles qualquer bondade ou qualquer coisa assim. Deus amou porque Ele simplesmente amou incondicionalmente, como uma mãe ama seu filho. Nós vemos muitas mães que amam o seu filho, não importa o que o filho faça. Elas amam os seus filhos, incondicionalmente. Deus nos amou incondicionalmente. Deus amou Abraão incondicionalmente. Deus não amou Abraão porque Abraão o amou. Mas Deus amou Abraão porque Ele quis amar Abraão. Abraão era um idólatra em Ur dos Caldeus. Abraão não tinha nenhuma possibilidade de conhecer o Deus eterno, mas o Deus eterno amou Abraão e se revelou até Abraão. Deus veio até Abraão e revelou o seu grande amor a Abraão. Isso, meus irmãos, é amor incondicional. E aqueles que de antemão conheceu, veja ali o verso 29, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se o primeiro elo é o conhecimento eterno de Deus, o segundo elo é a predestinação. A predestinação, meus irmãos, se refere ao propósito de Deus. Quando a Bíblia fala de predestinação, ela está falando a respeito do propósito de Deus para o seu povo. E o propósito de Deus é sermos, veja ali o verso 29, é sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque Deus não predestinou porque previu quem iria crer. Porque a fé é um dom de Deus. Por isso Deus não predestinou quem iria crer, mas Deus predestinou e deu fé para que crescem. O arrependimento, a Bíblia diz, é dom de Deus. As boas obras que praticamos, a Bíblia diz que elas foram preparadas, lá em Efésios Paulo diz isso, essas boas obras que nós praticamos, elas foram preparadas antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Mas veja, meus irmãos, Deus, Ele predestinou aqueles que são seus. Deus predestinou aqueles que são seus. E um exemplo disso, já citado, é o exemplo de Abraão. A Bíblia diz, eu o escolhi, e a palavra escolhi ali se refere à predestinação. Eu o escolhi a ele, a Abraão, e a toda a sua descendência, para que andem nos meus caminhos. Veja, meus irmãos, que o propósito da predestinação de Abraão e de Israel é para que andassem nos caminhos do Senhor. Qual é o propósito da minha predestinação e da sua predestinação? O propósito da nossa predestinação, veja aí o texto, verso de número 29, é sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Amém, igreja? Então aquelas pessoas que pensam assim, eu vou ser salvo de qualquer forma se sou um predestinado. Essas pessoas não compreenderam as Escrituras. Porque os predestinados, eles são conforme Jesus é. Jesus habita em seus corações. Eles exaltam e glorificam a Deus
pela forma em que vivem. Esse é o propósito de Deus para nós. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para mim, o propósito de Deus para você, é sermos cada dia mais e mais semelhantes a Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém, igreja? O propósito de Deus é sermos como Cristo, é sermos santificados. Os predestinados são santificados, são moldados à imagem de Jesus. Deus predestina, e como eu disse, a predestinação é o alvo. Deus predestina para sermos uma nova humanidade. A nova humanidade que Deus está formando, que Deus está criando, é uma nova humanidade que caminha e vive conforme Cristo é. Citamos, meus irmãos, aqui o exemplo de Daniel na Babilônia. Os irmãos se lembram de Daniel na Babilônia? Veja, Daniel estava na Babilônia. Babilônia simboliza na Bíblia o pior dos mundos. Mas Daniel na Babilônia era o melhor dos crentes no pior dos mundos. Ele era conforme a imagem de Cristo, mesmo estando lá no Antigo Testamento. Ele não se tornou conforme o mundo. Ele não tomou a forma do mundo, nem mesmo aceitou comer o que o mundo comia naquele tempo. Porque o que Daniel tinha em seu coração é que ele tinha que ser conforme Deus é. Amém, igreja? E nós que estamos nesse mundo corrompido, neste mundo caído, qual é o propósito, qual é o alvo de Deus para mim e para você? Porque Deus nos predestinou para que tenhamos como alvo, e esse é o alvo de Deus para nós, sermos como Jesus é. É assim, meus irmãos, que a luz brilha nas trevas, é assim que o sal salga o mundo e refreia o mal da corrupção. Nós precisamos ser Daniel na Babilônia. Se o mundo hoje está se tornando Babilônia, o alvo de Deus para mim e para você é sermos Daniel na Babilônia. Que Cristo seja em nosso meio primogênito entre muitos irmãos. Veja os elos da salvação, conhecimento de Deus, a predestinação. E agora o terceiro elo, o chamado de Deus. Veja ali o verso de número 29. Aliás, o verso de número 30, ele diz, verso de número 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Os que predestinou, a esses também chamou. O chamado, meus irmãos, de Deus. E lembre-se que a Epístola aos Romanos é uma carta missionária. Paulo era um missionário. E o que um missionário faz? O missionário, ele chama as pessoas para crerem em Cristo. E Paulo está dizendo que todos aqueles que Deus de antemão conheceu e predestinou, eles serão chamados. Porque aos que predestinou, ele também chamou. É por isso que Paulo pregava o Evangelho, para chamar os eleitos à fé. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para chamarmos os eleitos à fé. Meus irmãos, essa é uma certeza que todo missionário tem. Os eleitos irão crer. Nós não sabemos quem é do Senhor, mas Deus conhece aqueles que são seus. E aos que predestinou, a eles também chamou, diz o texto. Todos os predestinados são chamados pelo Evangelho. Um chamado interno e irresistível em seu coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas todos os escolhidos ouvem o Evangelho. Ouvem o chamado do Evangelho, não aqui, mas Deus os chama internamente. Os irmãos estão compreendendo como é esse chamado? Esse chamado não é um chamado externo, ele é um chamado interno, no coração. Meus irmãos, veja isso de maneira prática nas Escrituras. Os irmãos se lembram do paralítico no tanque de Siloé? Ele estava ali há 38 anos. Um homem que estava há 38 anos
enfermo num tanque. Só que naquele tanque haviam milhares de enfermos, milhares. Jesus foi direto naquele homem. Por que Jesus foi direto nele? Porque Jesus não curou a todos, mas aquele. Naquele dia Jesus chamou aquele homem. Um chamado irresistível em seu coração. Veja também, meus irmãos, a mulher samaritana. Haviam tantas regiões e tantas pessoas para ouvir o evangelho, e Jesus disse que era forçoso ele ir até Samaria. Havia outro caminho, mas era-lhe forçoso passar por Samaria, porque aquela mulher precisava ser chamada por Jesus Cristo. Meus irmãos, Lídia, o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho, aonde estavam mulheres reunidas. Todas ouviram o evangelho, mas a Bíblia diz que o Senhor soberanamente abriu o coração de Lídia para que ela respondesse atendendo às coisas que Paulo estava pregando. Lídia naquele dia foi chamada em seu coração. Os próprios discípulos, quando chamados por Jesus, deixaram as redes. Mateus deixou a coletoria para seguir ao Senhor. E eu e você, meus irmãos, nós, quando atendemos o Evangelho não por um chamado externo, mas por um chamado interno em nossos corações. É só por essa convicção que o Espírito Santo dá. Quando o Espírito Santo dá convicção no coração, o homem deixa tudo para seguir a Cristo. Ele deixa tudo para trás e avança em direção ao alvo que é Cristo. Agora, se o chamado for apenas externo, o homem não amará a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes Deus prepara o sofrimento para que alguns sejam chamados pelo Evangelho e possam caminhar para o bem que Deus tem, o bem glorioso da salvação que Deus tem para eles. O quarto elo, meus irmãos, aqui é o elo da justificação. Veja ali, aos que de antemão conheceu, predestinou, chamou e justificou. Ele justificou. Como nós já temos dito aqui, a justificação é o ato de Deus declarar justos aqueles que são seus. E a justificação, ela acontece em pelo menos 3 etapas, ela acontece na eternidade. Quando Deus decidiu justificar aqueles que são seus. A justificação acontece na cruz, quando Cristo morre ali pelos pecados daqueles que são seus. E a justificação, ela acontece na minha vida e na sua vida, quando nós atendemos ao chamado do Evangelho. Uma vez que atendemos ao chamado do Evangelho, Deus aplica pelo poder do Espírito Santo a justiça de Cristo a nós. Numa linguagem teológica, Deus imputa a justiça de Cristo aos nossos corações. Jesus disse na hora da Santa Ceia: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Cálice derramado para a nossa justificação. A justificação, meus irmãos, ela se torna real para nós quando, ouvindo o Evangelho, cremos pessoalmente e nos apropriamos do sangue derramado na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É quando nós cremos que nos apropriamos da justificação. E por fim, meus irmãos, veja ali a glorificação. Aos que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, ele também glorificou. É nesse sentido que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse, meus irmãos? O bem é sermos como Jesus. O bem é sermos glorificados.
o propósito de Deus para nós. Veja ali, porque é isso que diz o verso 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para nós é a nossa glorificação. É a nossa glorificação. Não o propósito dos homens, e sim o propósito de Deus. E o propósito de Deus para nós é a glorificação. Deus colocou na vida do apóstolo Paulo um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que o esbofeteasse. Você imagina o que é isso? Está ali um espinho na carne, Paulo sabia, isso é algo do inimigo, para me fazer sofrer. Porque esbofetear é o quê? Fazer sofrer. E Paulo disse, Deus, afasta isso de mim. E por 3 vezes Paulo orou dessa forma, mas Deus disse, não, Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele espinho na carne estava cooperando para o propósito final de Deus, na vida de Paulo, a sua glorificação. É interessante isso, meus irmãos, porque é isso que acontece também conosco. Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para sermos, no final, glorificados. E o que é sermos glorificados? Sermos glorificados é sermos como Cristo. A palavra glorificação aqui está ligada ao fato de que um dia nós seremos imortais. Nós seremos como Cristo é, imortal. A palavra glorificados aqui significa de que um dia não existirá mais pecado em nós. Portanto, nós seremos glorificados. Agora nós estamos ainda corrompidos, no mundo corrompido, mas Deus tem para nós preparado uma glória. Glória que há de ser revelada em nós. E só quem for glorificado poderá estar diante de Deus. Hoje nós estamos diante de Deus, meus irmãos, mas um dia nós estaremos diante dele de uma forma diferente, vendo a sua glória e sendo participantes da sua glória. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, nós queremos que Cristo está aqui, mas um dia nós veremos Cristo na mesa e beberemos cálice junto com ele e comeremos pão junto com ele, numa ceia não simbólica, mas numa ceia real. Isso, meus irmãos, é a glorificação que Deus tem preparado para nós. Agora olhe para o texto e veja que Paulo coloca todas as expressões no pretérito. Ele diz, aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Paulo coloca aqui como sendo um ato consumado já. Não foi consumado, essas coisas ainda, algumas delas ainda não se deram para nós, como a glorificação. Mas Paulo coloca como ato consumado, porque ele tem a certeza, ele tem a convicção de que a palavra de Deus e o propósito de Deus não pode falhar. Agindo eu, quem impedirá? Você acha que alguém pode impedir Deus de chamar aqueles que ele predestinou? Você acha que alguém pode impedir a Deus de justificar aqueles por quem Cristo morreu? Você acha que alguém pode impedir a Deus de glorificar aqueles por quem Cristo morreu? Agindo eu, quem impedirá? Por isso o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa herança, embora não estando em nossas mãos, ela é nossa. E ninguém pode tirá-la de nós. Ela é nossa por direito, porque Cristo nos justificou. Amém, igreja? O diabo vai dizer para você, você é um miserável pecador, olha o que você tem feito, olha para o seu passado. Mas Paulo diz, olhe para o que Cristo fez por você na cruz.
Deus te ama incondicionalmente. Ele te predestinou, te alcançou pelo Evangelho, te justificou na cruz. Você, diante de Deus, já está glorificado. Meus irmãos, é nessa certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tendo essa confiança, viveremos melhor diante das adversidades. Porque Paulo diz no verso 8, verso 18: tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Sem essa certeza de fé, as pessoas sofrem e lutam contra Deus, mas com essa certeza, elas descansam em Deus e na sua soberania para a nossa salvação. Feche os seus olhos. Meus irmãos, esse é um texto que, diante dele, nós só temos que glorificar a Deus. Então, glorifique a Deus. Exalte e glorifique ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu não entendo porque muitas coisas ruins ainda acontecem, mas eu sei que o Senhor me conhece desde a eternidade. Eu sei que o Senhor me conhece num conhecimento íntimo e profundo, num conhecimento maravilhoso. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele te predestinou para um propósito, ser conforme a imagem de Jesus. Glorifique a Deus porque Ele te chamou pelo Evangelho. Num chamado interno no seu coração. Glorifique a Deus porque todos os seus pecados já foram perdoados. Você está justificado diante de Deus. Glorifique a Deus porque Ele tem glória para você. Uma glória eterna. Pai amado, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é profunda, ela é como espada de dois gumes, que penetra o coração e a alma do pecador. Deus amado, é pela fé que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se amamos ao Senhor, se de fato amamos ao Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos compreender o Teu amor, para que em resposta Te amemos mais e mais. Dá-nos compreendermos, ó Deus, o Teu propósito para a nossa vida, para que busquemos, mais do que qualquer coisa desse mundo, sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, para que Ele seja de fato primogênito entre muitos irmãos. Pai amado, que esse seja o nosso alvo, que o nosso alvo seja o Teu alvo, e o Teu alvo é sermos como Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque somos tão pecadores, mas o Teu amor é incondicional. E ele não pode ser mudado, porque Deus não muda em seu amor. Ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.